Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com adesão a esta tribuna do bem, que pertence a todos aqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para viver. O maior estímulo que vocês podem dar ao nosso trabalho é postando comentários, likes e também críticas, concordantes ou discordantes, porque um país que se propõe a ser chamado de nação tem que conviver com essas diferenças de opinião. Afinal de contas, até onde nós acreditamos, continuamos democracia. O tema de hoje bate no coração de todos nós, brasileiros, e principalmente das cidades turísticas. É a absoluta insegurança pública que reina soberana nas cidades brasileiras, com grande maioria delas cercada por milícias e gangues de traficantes armados com um arsenal de letalidade comparável aos cenários em conflito no mundo. Então, quando um traficante daqueles, sem camisa, de bermuda ou calção, chinelo ou descalço, porta uma Kalashnikov ou um fuzil com possibilidade de 500 a 1000 tiros em espaços mínimos de tempo, ele deixou de ser um bandidinho. Ele é um soldado mercenário de um exército invasor e, como tal, tem que ser tratado. Não se pode declinar poemas em louvor da diferença de classes diante de um celerado armado com um potencial de fogo capaz de abater 1000 pessoas em curto espaço de tempo. Não. Quem tem que ser abatido é ele. Ele optou pelo lado que queria integrar. Só que nós somos do outro lado, nós somos da sociedade constituída. Então, o agente uniformizado é um de nós, pertencentes ao pelotão de defesa da sociedade. E, como tal, tem que ser entendido, prestigiado e apoiado. Sim, porque todos os do nosso lado que tombam, eles têm deixado famílias à míngua. Filhos, além de desamparados de carinho paterno, desamparados financeiramente. A esposa se transforma em pensionista e a sociedade sequer lhe reverencia, como deveria fazê-lo a seu marido, caso estivesse em vida. Então nós queremos uma sociedade, uma vida nas cidades segura, mas aqueles que nos defendem não são reverenciados. Então existe um erro fundamental. Nós não poderemos mais deixar os nossos representantes uniformizados à míngua. Eles têm que receber salários compatíveis com o risco diário de vida que correm.
é flagrante a insegurança pública nas cidades brasileiras, haja vista que colocar um smartphone ao ouvido em via pública é um ato de coragem. Quantas e quantas e quantas vezes eu já não fui surpreendido com brados de alerta para eu guardar o celular. Então isso virou uma síndrome de pânico. Isso é uma epidemia de insegurança e remédios têm que ser aplicados. A minha opinião é: indivíduo armado com potencial de guerra, ele deixou de ser cidadão daquele país. Ele passou a ser inimigo da sociedade, um mercenário a serviço da destruição. E antes que ele nos destrua, ele tem que ser neutralizado. E só há uma forma de neutralizar um indivíduo que está com um potencial de fogo equivalente a 1.000, 2.000 pessoas. A neutralização dele tem que ser finita, imediata. Então não se pode declinar versos de amor ao indivíduo que está pronto a nos destruir. Se nós queremos vida normal nas cidades, nós temos que colocar uma rotina de paz em suas ruas. Este canal vem há anos propondo uma fórmula de neutralizar os motoassaltantes. Confesso a vocês que eu não consegui sensibilizar as autoridades que contatei. O que nós propomos neste canal é que todo capacete de motociclista ostente na sua parte traseira a placa da moto e que indivíduos usando capacetes não possam transitar livremente nas nossas calçadas. As calçadas das ruas do Brasil devem ser livres de indivíduos usando capacetes de motociclista escondendo os rostos. Transitar na via pública só de rosto descoberto é o mínimo que se pode exigir de qualquer caminhante. Por outro lado, algumas pessoas me interpelaram perguntando: e se a placa gravada no capacete não for daquela moto? Ao que eu respondi: excelente. O portador do capacete vai ter que explicar a quem pertence a moto que ele está pilotando. Ou porque foi gravado no capacete uma placa que não existe. Em outras palavras, que bom que ele faça isso, porque assim facilita o trabalho da autoridade. Ele produz matéria probatória contra si mesmo. Claro que tudo é possível, mas o que não é admissível é que uma pessoa seja abordada, assaltada e às vezes até morta em 2 minutos e nenhuma pessoa ao redor saiba minimamente informar algum dado do criminoso. Todos rezam para que câmeras nas proximidades tenham gravado alguma coisa, se não existirem câmeras nas proximidades. Nós temos que criar situações em que a vítima tenha algumas informações a prestar, tipo: esses criminosos saem de casa já com a mente doutrinada para o que vou informar. E como endereço, eles têm sempre em mente um terreno baldio, que eles sabem que
jamais um oficial de justiça conseguirá localizá-lo naquele cenário. Saem às vezes com 2, 3 camisas superpostas para durante a perseguição irem descartando uma a uma até que os policiais fiquem inteiramente confusos. Muito bem, então vamos auxiliar as vítimas. Quando o marginal disser não olhe para o meu rosto, não olhe não. Olhe para a calça que ele está usando, ou para o sapato, tênis, chinelo, o que for. Olhe para os bracinhos deles, direito e esquerdo, para ver se vocês identificam alguma tatuagem. Sempre atentando para o lado da tatuagem, se é o direito ou esquerdo. A altura do meliante, se possível, comparem com a de vocês. É uma referência, ou então com a altura de um carro, ou estacionado, ou sob o meio-fio, mas é uma referência, ou então o vão de uma porta. O vão de uma porta tem 2 metros de altura. Dá para medir alguém com base no vão de uma porta. Ou seja, vocês tenham sempre em mente que o corpo de vocês é referência para informarem o corpo do marginal. A altura de vocês, idem. O peso de vocês, também. Então, quando um marginal desses, covardes como são, tá, começarem a ameaçar, vou lhe matar, vou lhe dar tiro. Não. Se não pode reagir, a sua reação será capturar dados deste criminoso para repassar à autoridade. Estas são as dicas de hoje. Lembrando que o grande auxílio que a autoridade pode ter a nós cidadãos, pode conceder, é voltando à prática sadia das rondas policiais, a pé ou motorizadas. Na época das rondas, o ataque a transeuntes inexistia, porque os marginais, eles só conseguem ter tranquilidade para assaltar ou drogados ou cientes de que naquela área não há rondas policiais. Porque com menos de 80% de chance de sucesso, eles não se arriscam. Então, voltando, procurem sempre guardar alguma referência dos marginais, sem perder de vista que nós, no Brasil, estamos em cenário de guerra declarada entre as milícias e os traficantes contra nós da sociedade. E o único braço protetor que temos são as nossas forças uniformizadas. Sim, porque o policial é um de nós. Este vídeo foi produzido por Augusto Acioli de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro, esperançoso que neste município, nas cidades do estado ou do país, os habitantes voltem a circular em segurança.